gente sempre falou que o atleta é uma máquina, né, por Uhum. exemplo. E isso acho que acaba entrando nesse outro tipo de mensagem um tanto quanto perigosa, porque se ele é uma máquina, eu, como fisioterapeuta, só vou fazer um ajuste ali nele e ele vai performar para sempre aqui naquele jeito, né, vai sempre só melhorar a partir do que eu fizer nele. E ele não é uma máquina, e ele está sofrendo diferentes aspectos, diferentes fatores, o dia inteiro, né. Eu Uhum. fico pensando assim, eu sei que vocês não gostam muito de futebol, mas meus exemplos de futebol, acho que tem um que é muito claro, vocês devem lembrar do Zidane, por exemplo. Já ouvi Poxa, a gente falar. está falando, já ouviu falar? É jogador aí, É o cara que dá a cabeçada, e isso eu sei. olha lá, exatamente isso. Então você imagina, a gente está colocando bom, os grandes jogadores da história aí, se a gente for para os franceses, talvez, com certeza ele vai estar ali nos top 10 e no top 10 do mundo ele deve estar também da história. E aí no ápice da carreira dele, né, numa segunda final, que ele tinha tudo para levantar um título, não sei o quê, não sei o que lá, ele, cara que sempre aparentemente foi muito pacato, foi e deu uma cabeçada no outro. Então assim, você imagina, né, é só uma cabeçada, daí todo mundo fala: "Ah, é porque o cara xingou a Só uma mãe". cabeçada é ótimo. Pô, não, mas no tipo assim, né, o cara lá, o Materazzi xingou a mãe dele, xingou a irmã, sei lá, e ele ficou muito bravo. Cara, você imagina mesmo que alguém ofendendo naquele momento, que foi só esse fator que fez com que ele tomasse aquela decisão? Poxa, não, né? Olha o nível de estresse que ele estava, o momento que ele estava vivendo, o nível de ansiedade que ele devia estar passando, e aí aquilo vai acumulando ao longo de um jogo, ao longo de uma temporada. Então, assim, o cara, por melhor que ele seja tecnicamente, mais preparado, não são máquinas, né? Não tem como a gente olhar para isso assim. E, e pensando assim, é por isso que é super importante a gente conseguir ter esse olhar mais amplo, né? Uhum. Eu tenho um pouco de medo, não sei se é medo a palavra certa, mas assim, porque também parece que daí tem gente que só tenta enxergar só esses fatores. E se for para a gente enxergar também só os fatores externos aí que podem influenciar o atleta, dá a sensação de que nada do que a gente vai fazer como fisioterapeuta também vai ajudá-los, né? E que seria o outro lado desse extremismo todo, assim, né? É, é muito bacana, a gente já teve um podcast, por exemplo, falando disso, né? A gente considerar que o próprio atleta tem voz dentro de todo o processo, seja no processo de adaptação, no processo de Uhum. performance, né? E eu acho que esse caso que você estava falando aí da sua atleta, né, Foucault, da sua dançarina, tem muito a ver com isso mesmo, né? Porque 2 semanas você não conseguiu gerar quase estímulos teciduais Uhum. proporcionais para que gerasse uma sensação de estabilidade, mas você conseguiu gerar estímulos em outros fatores que mostrou para ela, que gerou para ela essa confiança, né? Uhum. E isso no esporte é o que a gente mais acaba fazendo, eu acho, porque dependendo do momento que você está na temporada, dentro de algum campeonato, você tem mais o amanhã. Amanhã é o jogo mais importante. E aí você vai falar para o atleta, ah, não, acho que esse tipo de lesão você não vai conseguir jogar. Ok, isso vai acontecer em algumas vezes. Mas o atleta mesmo, nesse perfil de enfrentamento, nessa condição de querer sempre mostrar mais, ele também vai entender que o que ele fala ali vai ter o poder, e às vezes isso que vai ser mais determinante para a gente é, determinar se ele está ou não apto a fazer alguma coisa, se ele está ou não apto a jogar naquele dia, né? Se ele não Uhum. vai atrapalhar todo o contexto, né? Se ele não vai mais atrapalhar o time do que ajudar. Então, assim, né? Olha a quantidade de coisa que a gente tira a partir desses fatores, né?